Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estes dias a gente tem se falado, muito por as redes sociais, videoconferência, até agora poucos minutos atrás, no grupo da família, minha mãe mandou uma mensagem dizendo de amanhã, na Páscoa, fazer um almoço virtual, um aplicativo tal, comemorar tal horário, se reunir ali, a família. E num desses, tem uma certa experiência de qual aplicativo funciona, qual não funciona. Uma dessas pessoas comentava como, tá dando errado, tá dando problema aqui, acho que o negócio é a gente voltar pro velho e bom telégrafo, que esse funciona, esse é garantido. Mas me chamou a atenção, por acaso, escutando o que era um podcast, acho que era esses dias, assim, e sobre o primeiro telégrafo, 1844, e me chamou a atenção que foi uma citação da Bíblia, no Antigo Testamento, lá nos Estados Unidos, de tal cidade a tal cidade, fizeram o primeiro telegrama, e era números 23 e 23. Que coisa Deus tem feito, diz esse versículo, Que coisas Deus tem feito, que coisas prodigiosas, maravilhosas. Um pouco falando do telégrafo, enfim, uma invenção do homem, mas lógico, a partir da inteligência que Deus nos deu. Mas ao mesmo tempo me pareceu uma frase boa, para agora, para a Páscoa, para esse dia, para essa noite, que celebra a ressurreição do Senhor. Que grande exclamar isso, que boa ideia aqui, que grandes coisas. A Páscoa é esse momento, a ressurreição de Cristo, a desolação. Nós estamos aqui agora nesse oratório vazio, porque não está Nosso Senhor no sacrário, É como se vive depois da Sexta-feira Santa, se esvazia o sacrário, Jesus não está na Eucaristia, a igreja experimenta o vazio da ausência de Cristo, porque Cristo morreu. Mas já vamos dar o sábado, já não é mais a Sexta-feira Santa, ainda não é o domingo de Páscoa, é um momento assim. Mas de alguma maneira a gente já se antecipa, O nosso coração se agarra na esperança, tende a olhar para aquilo que realmente que a gente está chamado a viver. E é o que nós estamos chamados queremos fazer já agora nessa nossa meditação, já viver dessa alegria da Páscoa, Que grandes coisas tem feito Deus, que grandes coisas. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas, diz o Salmo. Meu pai gosta de cantar ópera e uma área que ele gosta é aquela da ópera Turandot. Me parece o Pavarotti cantava bastante, cantava muito bem, Que meu pai me explicava um pouco a história, uma hora que era um desconhecido que chegava na China e aí tinha uma princesa chinesa, ele queria casar com ela, mas ela queria matá-lo, ela era uma princesa cruel, uma história dessas coisas de ópera assim meio engraçada, meio curiosa, E eles fizeram uma espécie de um desafio que era se ela descobrisse o nome dele até tal dia, ela poderia matá-lo. Se ela não descobrisse, ele casaria com ela, um pacto meio curioso, E aí ele está já, essa área, ele já na noite do último dia do prazo, dizendo que ela nunca não vai descobrir o nome dele, e aí ela vai ter que se casar com ele. E o refrão, a parte forte, assim, ele diz, all'alba vincerò, 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 Ao nascer do sol, na aurora, vencerei. E é isso, o sábado, de alguma maneira, desde a sexta-feira, as terras se cobriram de trevas, tudo escuro, porque
saiu o sol, né? Eu sou o sol da terra, que é Cristo. E a gente está na escuridão. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas nos foi tirada a luz da vida, nos foi tirada a luz do mundo, estamos nas trevas. Mas ao mesmo tempo escutamos a sua voz dizendo: na aurora vencerei. Vencerei, será a minha vitória, a vitória da Páscoa. A Páscoa é o momento da vitória, da grande vitória, da vitória de Cristo. E é sobre isso que eu queria trazer agora para a nossa reflexão, né? A vitória de Cristo, vencer, vencer. O Novo Testamento usa várias vezes nikao, o verbo vencer, substantivo nike, vitória, daí Nike, né? Vitória. E sobretudo aplicado a Cristo e aos cristãos, como é lógico. Uma vez só ele usa uma espécie de versão superlativa do verbo hipernico, é uma supervencer. Da Epístola aos Romanos diz assim, no capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Cristo Jesus, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Mais que vencedores. Aí está a expressão, né? Hypernikomen, mais que vencer. É uma palavra só em grego, né? Mais que vencemos. Overwin, acho que existe em inglês, não sei se existe. Em italiano, supervincere, existe, né? O verbo, em português seria vencer de lavada, né? Uma coisa assim, né? Mas em italiano eles têm um verbo para isso, supervincere, vencer de lavada. Todas essas coisas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem as profundezas, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai ser capaz de me separar. Somos mais que vencedores. Com Cristo venceu e com Ele nós vencemos também. E agora é o momento do ano, né, a Páscoa, para a gente absorver essa mentalidade, para a gente tomar posse dessa vitória, que é a vitória de Cristo, mas é a vitória nossa, porque somos seus discípulos, porque somos cristãos, porque através do batismo nos estamos unidos, se nos unimos à sua morte, nos unimos também à sua vitória. E essa é a nossa esperança. Interessante, eu gosto desse psicólogo canadense, Jordan Peterson, li ano retrasado, acho que foi esse livro das 12 regras dele, e é interessante, né, como a primeira regra, né, é uma regra assim de postura, regra para a vida, ele fala, põe os ombros para trás e a coluna reta, é um pouco assim, né, a postura. E é interessante como ele vai fundamentar isso, até ele vai lá para as lagostas, né? A história das lagostas, que elas estão sempre lutando, tem uma hierarquia, uma dominância ali entre as lagostas macho, e cada vez que uma lagosta vence um combate, e elas têm aquelas tenazes ali, elas estão feitas para a luta, né? Quando ela vence, então ela tem uma injeção de serotonina, acho que é uma coisa assim, e isso faz com que ela fique com o peito mais emproado, e assim mais disposta para o novo combate e mais disposta para ganhar um próximo. Se ela perde, ela, pelo contrário, não sei, as substâncias lá, ela tende a ficar mais encolhida e assim fica menor, fica menos atrativa para as fêmeas, e ela ativa mais o medo e a fuga, uma visão periférica, para ver se tem alguém para ela fugir, para ela se esconder. E o Jordan Peterson fala, olha, e essa substância, mesmo que a gente tem no antidepressivo e tudo, se dá para a lagosta, nosso antidepressivo, ou seja, a gente tem uma conexão próxima, né? Ela tem aquele mesmo efeito, né? E é interessante, e a lagosta que perde, a vida dela não é boa, né? A lagosta a que ganha, sim, que tem uma vida boa, que fica nos melhores lugares, tem tudo de... E assim, o homem funciona com essa... E aí ele vai falando da sua coisa psicológica, né? A gente funciona assim.
E por isso é importante, né, que no mundo, que a gente se reconheça, se situe no mundo diante das coisas, com isso, comunicando essa mensagem, né, já fisicamente para os outros e para nós mesmos. A mensagem dos vencedores, não dos perdedores, encolhidos, dos medrosos, dos ressentidos com a vida, consigo mesmos, mas aqueles que nasceram para vencer, porque nós nascemos para vencer. O Tolkien descreve os homens de uma região lá do seu mundo que ele inventou, né, na Terra-média, The Proud Men of Rohan, os homens orgulhosos de Rohan, que têm os seus cavalos, têm orgulho dos seus ancestrais, das suas terras, das suas tradições. E fala de uma maneira positiva, né? Um bendito orgulho. Claro, o orgulho a gente usa como um defeito, como um vício, mas existe um orgulho bom. O orgulho a gente vê em São Paulo, dizendo, por exemplo, né, que vocês vão açoitar assim, sem julgamento, um cidadão romano. Ele era cidadão romano, e o guarda lá da prisão, mas sério, cidadão romano? Se eu soubesse, não. A um alto custo comprei a cidadania romana. E ele falou, pois eu a tenho por nascimento. Uma coisa assim de orgulho, de dizendo, olha, vamos se respeitar, né? Tu me respeita porque São Paulo enfrentava e Jesus, uma hora tentam tirá-lo lá em Nazaré, ele se volta, passou no meio deles, né? Passou no meio deles. E enfrentava os fariseus e os escribas com uma força, fariseus, escribas, hipócritas, com toda uma personalidade. Não é falta de humildade sabermos que almejar a vitória. O que é falta de humildade é almejar essa vitória no âmbito equivocado, é que pisoteando os outros, querendo a verdadeira vitória a gente tem que buscar. E essa foi obtida por Cristo na Páscoa. E é assim que a gente deve viver a nossa vida, com essa segurança, com essa certeza, com esse passo firme. Escreve São José Maria em Caminho, 274.274, um rapaz que falava com ele, né? Padre, dizia-me, aquele rapagão, bom estudante lá da universidade, estava pensando no que o senhor me falou, que sou filho de Deus, e me surpreendi pela rua de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus. Aconselhei-o com segura consciência a fomentar a soberba. Escreve entre aspas, né? São José Maria dizia, olha, essa soberba é do bem, é uma soberba boa, é um bendito orgulho de sabermos filhos de Deus. E é assim como a gente deve encarar o mundo e as pessoas e as dificuldades, os desafios, não encolhidos, como, né, a lagosta perdedora, mas como os vencedores, desafiando o mundo, desafiando os problemas, as dificuldades. De fato, agora é São Paulo aos Romanos, de fato, vós não recebestes o espírito de escravos, de timidez, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito que por adoção vos torna filhos e no qual clamamos, Abá, Pai. Não devemos ser essa timidez do subserviente, do escravo, da pessoa que sofre e por isso reage assim, se encolhendo. Não é esse tipo de servidão que a gente deve buscar. Mas os filhos de Deus, a entrega, a segurança dos filhos de Deus, Abá, Pai. São José Maria mesmo teve essa experiência em 1931, uma época muito difícil, muitos problemas, as vésperas da Guerra Civil Espanhola, e não tinha dinheiro, não tinha saúde, mas ele dizia que foi a sua oração mais elevada, no bondinho em que ele se sentiu filho de Deus com uma força que ele nunca tinha sentido antes, uma experiência mística, assim. E ele andou pelas ruas, dizia meio bêbado, assim, né? 2 horas, 1h30, só dizendo, repetindo isso, Abá, Pater, meu pai, meu paizinho, meu pai. O Espírito que clama em nós, Abá, Pai, eu sou teu filho, tu é meu pai. E assim, né, enfrentou a vida, e assim nós estamos chamados, assim os santos, enfrentar e vencer o mundo como Cristo venceu. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Escreve a primeira epístola de São João. Ec est victoria qui vincit mundum, fides nostra.
a nossa fé, repista esse remon, a nossa fé, Nikesasatu Cosmon, vence o mundo. Vence o mundo. Se nos apoiamos nele, se confiamos nele. São Paulo diz, eu sei em quem acreditei. Escreve a Timóteo, eu sei onde eu pus as minhas fichas, eu sei onde eu tenho investido o meu dinheiro, o meu futuro, a minha aposentadoria. Eu sei onde é que eu me apoio, a minha vida. Né? Eu sei, em Cristo é a rocha firme, não é na areia que vem o vento e leva embora. Não, eu sei onde é que eu estou apoiado e por isso eu estou tranquilo, né? E por isso São Paulo teve essa vida de sair, de enfrentar, de ir para cima e para baixo, com uma segurança, né? Um naufrágio, de preso, solto, tranquilo, né? Forte, corajoso. E assim como Deus quer que a gente caminhe pela vida, não atemorizados, olhando para o próximo perigo, o próximo ataque, na defensiva, mas com peito emproado, com coluna reta, olhando para frente. Somos filhos de Deus, não somos animais que ficam cavando o chão. Então, fitamos o sol como as águias, né, de frente, e seguimos o nosso destino, que é um destino maravilhoso, né, porque nascemos para isso, para a vitória. Também nessa época assim, de pandemia, de incertezas, tantos problemas, é verdade, pessoas passando situações muito dramáticas, né? Não se trata de não sei, né, de não se dar conta disso. Algumas pessoas têm situações muito, muito difíceis, mas, quem sabe agora, mais do que nunca, nós devemos buscar esse apoio em Deus, essa confiança, essa certeza, essa esperança em Cristo, que é a nossa esperança, que vence o mundo, que dissipa as trevas, né, a bênção do Sírio Pascal, Lumen Christi gloriosa resurgentes, dissipa tenebres cordes et mentes. É bonito que a luz de Cristo que ressurge glorioso dissipe as trevas do coração e das mentes, das almas. Lembro, às vezes, que assisti a essa cerimônia da Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, e a Basílica é tudo às escuras, né? Começa às escuras, as luzes apagadas, pouquíssimas luzes acesas, e as velas vão se acendendo a partir do Sírio Pascal, e a luz vai se comunicando, e daqui a pouco glória, se acende todas, e me parece que tem luz ali que só se acende nessa cerimônia da Vigília Pascal, que é como para dizer, olha, a luz de Cristo é algo estrondoso, é algo maravilhoso, é a ressurreição do Senhor. Eu gosto de pensar até que o próprio fenômeno da ressurreição, por conta dos estudos do sudário, uma das explicações do Santo Sudário é isso, que seria uma explosão, aquilo ali, uma bomba atômica teria deixado aquela marca naquele pano. A ciência não explica como é que ficou aquela marca no sudário de Turim. Uma explicação que não explica muito, porque seria ter uma bomba atômica 2000 anos atrás, não se tem notícia de uma, mas a não ser essa, quem sabe, né? A ressurreição de Cristo foi um fenômeno assim de explosão de luz. Seria uma explicação de como ficou gravada aquela imagem no sudário de Turim, que a ciência não consegue explicar até hoje. Uma explosão. A ressurreição de Cristo é, no meio da noite, que a luz de Cristo que ressurge glorioso dissipe as trevas das vidas, dos nossos corações. E nós cristãos somos depositários dessa luz, dessa esperança, dessa força da ressurreição de Cristo, da sua vitória. E devemos comunicar isso aos outros, mas que haja problemas na vida, materiais, financeiros, incertezas. A gente tem essa certeza, Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Também me aguarda a vida eterna. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez? Importante, né? Os padres, uma piada típica entre os padres são esses erros litúrgicos. E um comentava, né, que na sua paróquia a pessoa foi fazer essa leitura de São Romanos, né, na missa, e leu errado, né? Pôs a entonação errada. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Né? Não, está errado. Né? Não é uma lista de coisas que dizendo como nenhuma dessas coisas, né? Por acaso a tribulação, angústia, né? Nada disso. Não todas, mas nenhuma delas. É importante, né, acertar bem a entonação correta na leitura. E esse é o sentido, né? Nenhuma dessas coisas, nada.
Nem a tribulação, nem a angústia, nem a espada, nem a fome, pode me arrancar a roupa, me deixar nu, pode me apedrejar. De fato fizeram tudo isso com São Paulo, né? Mas nada disso vai me separar de Cristo. Nada disso vai me tirar a certeza da minha vida, o meu apoio sólido, a minha esperança. Não adianta, nada disso. E é interessante, né, que São Paulo liste, que enumere as coisas que me podem dar medo, encarar de frente os medos. É interessante nos exorcismos, eu nunca fiz um exorcismo, mas pelas coisas que a gente lê, uma estratégia do exorcista é saber o nome do demônio que está, ou dos demônios, né? Jesus uma hora pergunta lá no Evangelho, como ele responde, somos legião, porque somos muitos, né? Meu nome é legião, porque não é só um demônio, são vários. Né? Naquela passagem do endemoniado, né? De que Jesus expulsa nos porcos aos demônios. E é interessante saber dar um nome para o demônio, dar um nome para os meus medos. Qual que é o problema, né? Mesmo na medicina, na psicologia, é muito importante, né, que a pessoa saiba, o meu problema é tal, é que eu tenho bipolaridade, é que eu tenho câncer, não sei o quê, é porque eu tenho na tireoide, sabe, identificar o problema, dar um nome. Não resolve talvez o problema de cara, mas é meio caminho andado, às vezes mais de meio caminho. Saber qual que é, ter o diagnóstico. Aquilo deixa de ser um monstro desconhecido e sombrio, indefinido, e por isso muito mais perigoso, né? E agora não, agora é algo que já está delimitado. Eu sei o que é, eu sei. E aí eu olho aquele monstro e daqui a pouco eu olho e dou risada diante daquele negócio, né? Como São Paulo, né? O que vai me separar de quê? A tribulação? A angústia? A espada? Realmente, tu achas que isso vai me separar? Ridículo, né? Quase que é uma coisa assim, né? Ridículo. Não tenho medo dessas coisas, né? Não tenho medo, pode vir que eu não tenho medo. Bonito falando com um rapaz esses dias de final de quaresma e contente com a vitória que eu obteve nessa quaresma, de uma libertação, e ele dizia, mas padre, a princípio eu via, né, que eu tinha medo de enfrentar esse assunto, porque eu sentia que parece que eu ia perder algo importante na minha vida, se eu abrisse mão desse hábito, se eu me vencesse nesse ponto. E eu me dei conta que não estou perdendo nada, né? Pelo contrário, eu estou só ganhando. E aí vencer o medo foi já meio caminho andado, né? Temos que vencer os medos. Non abbiate paura, aquelas palavras do Papa João Paulo II tão fortes, tão belas. Não tenhais medo. Non abbiate paura. Vence o medo. E o próprio Senhor nos diz, na última ceia, né, Jesus, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Estar junto ao Senhor, para experimentar a sua vitória na Páscoa, temos que ter abraçar o risco, vencer o medo de arriscar, ter essa confiança de soltar as amarras, soltar-nos em Deus. A posição de encolhimento, explica o Jordan Peterson, isso, é uma posição de proteção. E ao contrário, né, tá reto, com o peito estufado, implica um risco, implica uma vulnerabilidade das partes mais vulneráveis, mais importantes. Eu estou expondo. Mas é assim também como eu me predisponho para a conquista, para a vitória, para a superação, para a satisfação, para a felicidade, para a realização. E essa é uma segunda ideia que eu queria comentar, né? Para vencer, para ter essa vitória de Cristo, precisamos confiar, precisamos enfrentar o medo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé, a confiança, pistes, é a mesma palavra para fé e confiança. Se eu venço o medo de sofrer, eu já venci o problema, né? O pastor de Hermas, um escrito muito antigo dos primeiros cristãos, ele fala isso, que a única arma que o demônio tem é o medo. Se tu vences o medo, venceste os demônios. Ele é como um cão acorrentado. Ele está correndo, ele pode dar medo, né? Mas dá para ver qual a distância ali da corrente. E se eu fico aqui,
Ele não é capaz, ele não vai romper aquela corrente ali, aquela cadeia. Então não vai me amedrontar, não tem problema. Eu vou manter a minha vida normal, porque ele pode lá tá gritando ali, mas eu sei que não vai me atingir. Não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem, recomenda São Paulo. Não te deixes vencer pelo medo, que é a arma do demônio. Vence antes, pisa tu nos teus medos. Seja forte, mais forte do que os teus medos. Enfrenta-os, dá nome a eles, olha de frente e vai na direção deles. Também São João escreve: eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Vocês venceram, como esse rapaz que falava comigo, venceu, chegou na Páscoa com o sentido de vitória, né? E é bonito, né? Ver uma pessoa vence um time de futebol, vence o meu time, o meu país, campeões, né? Aquilo, é uma coisa assim, fui feito para isso, né? E é verdade, fomos feitos para a glória. No justo brilharão mais do que o sol no reino de Deus, diz o Senhor. Fomos feitos para a vitória, fomos feitos para a glória. E por isso aquilo nos... E é bonito que São Paulo fala para aqueles jovens, né? Eu vos escrevi, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. O jovem, né? O jovem costuma ser mais corajoso, mais inconsequente às vezes, né? Não tem tanta experiência do apanhar da vida, das frustrações, das derrotas. Como não pensar em Tiago e João, jovens, irmãos, quando pedem para que um sente à direita e outro à esquerda no reino de Deus, e Jesus fala, não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu hei de beber? Está falando do cálice do martírio, né? Do sofrimento, né? Da morte. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? O diálogo é muito interessante porque eles falam, podeis por acaso beber o cálice que eu hei de beber? Podemos, póssumos. E é uma resposta completamente inconsequente, não tem nem noção do que vocês estão falando, né? E, no entanto, Jesus acolhe aquela resposta, pois o cálice que eu vou beber, bebereis também. Bebereis também. E parece como que, a princípio, diz, vocês estão pedindo algo impossível, absurdo. Mas eles falam, não, mas é capaz sim. Todos vocês vão ser capazes. Interessante, né? Deus premia a audácia. Ele dá a sua graça e sustenta. E nos faz capazes de fazer o impossível, aquilo que parece que eu nunca vou ser capaz de vencer esse meu defeito, eu nunca vou ser capaz de enfrentar essa situação. Se eu venço o medo e jogo fora esse nunca vou ser capaz e confio no Senhor e falo, Senhor, por mim eu não, mas em Ti sim. O próprio Cristo nos diz, sem mim nada podeis fazer. Mas ao mesmo tempo, né, São Paulo escreve com audácia, tudo posso naquele que me sustenta. Tudo. Sem mim, nada. Sem Ti, Senhor, nada, é verdade. Agora contigo, tudo. Sine te, nil. In te, omnia. Omnia posso e nele que me conforta. Tudo posso naquele que me sustenta. Possamos, podemos, eu posso, eu consigo, Senhor. Sozinho não, mas contigo, sim. Então esse é o momento do ano, sabe, para a gente se encher desse espírito de otimismo, de vitória, de superação. Somos muito débeis, somos fracos, é verdade, os problemas que há no mundo, a gente não... Agora, com Cristo, os verdadeiros problemas, que são os problemas, a verdadeira batalha, a batalha espiritual, a batalha da vida eterna, quem sabe não dessa vida, se eu vou vencer o vírus, vou morrer amanhã, isso, sei lá, não temos certeza dessas coisas, mas a grande coisa é que não importa tanto, sabe? O que importa é a vida eterna, né? E essa vitória eu tenho garantida se eu me uno ao Senhor, se eu confio nele, através da fé, através do amor. Eu venço o mundo e por isso me liberto dos medos dessa terra, porque eu sei que no final das contas eu vou vencer. Esse é o momento para a gente se armar dessa audácia e fazer propósitos corajosos, sabendo que esse é o caminho para a verdadeira vida. E é uma terceira e última ideia que, enfim, já não dá mais tempo da gente comentar muito, né? É essa transformação que Deus quer nos dar através dessa vitória.
o livro que aparece, o livro do Novo Testamento, onde mais vezes aparece o verbo vencer, é o Apocalipse. E é interessante, né? O final da história, né? O final é a vitória. Eu gosto especialmente daquela passagem que diz assim: ao vencedor darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. O nome novo, a pedra branca, que tem o nosso nome eterno. O nome é o sentido, né? A minha vocação, por que eu existo, o meu nome. Mas só o vencedor ganha a pedra branca, o perdedor não ganha. O homem que se condena, a vida, já nessa vida e depois na outra, mais ainda, a vida parece absurda, não encaixa, né? O porquê que tinha isso, tinha aquilo, tanto problema, tudo tão absurdo, né? Agora, o vencedor, ele ganha no final só, é verdade, no final, mas ele vai ganhar o nome, o porquê, vai entender, não, minha vida fez sentido. Foi por isso que eu nasci em tal família, tinha esse problema, porque era importante para que eu superasse isso e depois o efeito que aquilo teve na vida das pessoas à minha volta, o efeito positivo da pandemia, do coronavírus. Se a gente vence, a gente entende, no final fala, faz sentido, né? Fez sentido, a minha vida fez sentido. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la, vai salvá-la, vai descobri-la, aquilo vai fazer sentido, né? A minha vida foi feita para fazer sentido, mas eu tenho que estar disposto ela ainda está em aberto, né? Eu ainda sou livre, ainda posso escolher vencer ou perder, eu posso escolher o medo e achar que não tem sentido, que tudo é uma grande porcaria mesmo e um grande absurdo. Eu posso fazer essa escolha, está nas minhas mãos. Ou eu posso olhar para Cristo que ressurge, que ressuscita e dizer, por mais que eu esteja apanhando e tenha apanhado e haja dificuldades, eu estou destinado, me unindo ao Senhor, vencer. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho, para isso que nós fomos criados por Deus. Mas é preciso que acreditemos nisso. E agora é o grande momento para acreditar. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram prometidas da parte de Deus. Isabel fala esse elogio para Nossa Senhora, né? Bem-aventurada, bendita, tu que crestes. Bendita, você acreditou, por isso se hão de cumprir as coisas que te foram prometidas. Nossa Senhora é bendita, bem-aventurada entre todas as mulheres, como é bendito o fruto do seu ventre, que ressuscitou e ela também hoje, com ele, se alegra no céu, vitoriosa, e nos espera e nos anima. Enquanto a gente atravessa, Jesus atravessou o vale de lágrimas, o vale da zona da morte, nós, enquanto ainda estamos nesse vale de lágrimas, sabemos que Nossa Senhora olha com esse olhar misericordioso, com esse olhar que nos comunica esperança, esse sentido de vitória, e vai estar sempre ao nosso lado para que sigamos em frente até o final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.